Meu querido irmão, eu quero te convidar a que você possa voltar os seus olhos para a primeira epístola de Pedro. Eu queria nesta manhã estar pensando com os irmãos a partir do versículo 1 do capítulo 3, primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Iremos estar estudando nesta manhã a partir do verso 1 até o versículo 7. Texto que nos fala sobre a vida exemplar que deve também, com toda certeza, tomar o coração daqueles que são casados, das famílias do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7, que nos diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aleluia. Amém. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nesta manhã eu queria pensar um pouco com os irmãos acerca daquilo que Pedro ministra a esta igreja no primeiro século. Queria pensar com os irmãos sobre essas verdades que revelam o comportamento da vida conjugal e, por que não, inferir aqui a ideia do comportamento familiar, projeto de Deus para a raça humana. É fato, irmãos, que a família está sendo atacada com um rigor, eu diria, desmensurado, constantemente atacada. É fato, meus irmãos, que aquelas pessoas que deveriam proteger a família são as que atacam a família. É fato, queridos, que, por exemplo, nós poderíamos elencar aqui nesta manhã os legisladores, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, a academia, os formadores de opinião. Em vez de fazer uma cruzada, um levante, apologia em prol da família, muitas vezes estão fazendo apologia, levantando suas bandeiras contra a família. É fato, queridos, que diuturnamente as pessoas tentam desconstruir, em linhas gerais, esses que deveriam proteger a família, eles tentam destruir a família. Eles querem acabar, por exemplo, com o gênero. Eles querem confundir, por exemplo, os papéis. Eles querem jogar a religião, o cristianismo, os valores absolutos em uma vala comum, irmãos. Por vezes nós encontramos esta realidade. É lamentável isso. Aqueles que legislam, aqueles que governam, aqueles que julgam, que forjam,
comportamento social de uma nação, muitas vezes eles se levantam sem nenhum compromisso à família. Há uma ideia aqui de liberdade, mas eu costumo dizer que nós vivemos uma conjuntura, uma realidade de escravos e escravizantes sem precedentes. Quando nós fugimos da palavra, quando nós deixamos de observar o que nos diz a palavra. Eu diria que, meus irmãos, que destruir os fundamentos da família, como legítima instituição divina, é destruir, é conspirar contra nós mesmos, é destruir a sociedade, é furtar da sociedade aquilo que ela pode ter de melhor, porque a família é a base de todas as coisas. Eu diria que declarar guerra contra a família é estabelecer uma guerra insana, meus irmãos, insana. E o texto nesta manhã leva-nos a uma reflexão sobre a família, sobre o casamento, sobre uma estrutura social que é lógica desde o capítulo 2, quando o apóstolo Pedro nos trata sobre esta relação de autoridade, de submissão, de comportamento, e a família é a base de todas as coisas. Interessante, irmãos, que algo muito estranho acontece em nossa sociedade. E é verdade, irmãos. Eu estava lendo um texto e o autor dizia o seguinte: nós nunca tivemos tantos livros publicados sobre casamento como nos últimos anos, nas últimas décadas. Nunca tivemos tantos livros que tratam sobre casamentos, que tratam sobre o comportamento da família, mas também, concomitantemente a isso, nós nunca tivemos tantos problemas conjugais e familiares como nós estamos tendo nos últimos anos, nas últimas décadas, irmãos. É fato, esse processo aí de quarentena, de isolamento social, revelou, por exemplo, irmãos, que muitos casais não conseguem conviver em um espaço por muito tempo. Quantos divórcios? Nós temos países que os índices de divórcios aumentaram assustadoramente, meus irmãos. Pessoas que não conseguem conviver. É triste ver esta situação, mas nos preocupa muito mais, meus irmãos, é quando esta realidade, que era uma realidade outrora muito visível e perceptível, numa realidade fora dos portões da igreja. Hoje o que nos preocupa é que esta situação alcançou os lares cristãos. Muitas pessoas que amam a palavra, que caminham com a palavra, estão vivendo uma realidade de angústia quando se trata de casamento ou de família. Note bem, querido, é interessante como o apóstolo Pedro, ele vem aqui numa construção impressionante. Por exemplo, lá no capítulo 2, nós já ministramos dos versos 13 a 17, Pedro trata sobre o nosso testemunho exemplar diante da sociedade. Ele nos diz: estejais submissos, versículo 13 do capítulo 2, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, quer seja o imperador, o presidente, quer seja o governador, o prefeito, estejam sujeitos às autoridades. Pedro vai tratar, como já tratamos aqui, irmãos, sobre o nosso comportamento, o nosso testemunho em relação à sociedade. Ele trata também, nós já ministramos, sobre o comportamento e o nosso testemunho em relação ao nosso local de trabalho. Nós falamos sobre isso domingo passado, texto que compreende o capítulo 2, dos versos 18 a 25, é o nosso comportamento, o nosso testemunho, na nossa relação de trabalho. Tratando sobre isso, eu fui perguntado por uma pessoa aí, depois do sermão domingo: pastor, o senhor não acha que tem trabalho escravo hoje? Tem, irmãos, nós temos, não só trabalho escravo, como trabalho infantil, com uma diferença absurda e gritante do tempo de Pedro.
é que para o trabalho escravo hoje é um trabalho velado, escondido. Hoje, na nossa lei, é crime. O trabalho infantil também é crime. É claro que se esse que for denunciado pelo trabalho escravo, de impor esse trabalho escravo, esse será enquadrado na lei. Assim também como aquele que força uma criança ao trabalho forçado, trabalho infantil, esse também será enquadrado dentro da lei. Eu dizia àquela pessoa, eu entendo claramente, nós temos hoje, não em uma realidade como a de Pedro aqui, mas uma realidade escondida, uma realidade as escondidas, que dentro da nossa lei hoje é crime. Eu entendo hoje que existem trabalhos escravos, mas nós entendemos aqui que no tempo de Pedro era algo muito corriqueiro, comum, fazia parte da construção social daquela época. Pedro trata isso, nós tratamos isso semana passada. Estejais sujeitos ao Senhor, você como servo. Entenda que você vai estar fazendo isso para a glória de Deus. O que é que Pedro faz? Pedro agora sai dessa relação de trabalho e Pedro agora começa a mostrar à igreja, o testemunho da igreja, daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, na relação mais íntima possível, na própria família. É interessante a construção lógica aqui do texto, é que Pedro irá dizer, olha, se o teu testemunho social é ilibado, honra o nome do Senhor Deus, se o teu testemunho na relação do teu trabalho honra o nome do Senhor Deus, por certo, o teu testemunho em casa precisa também reverberar a glória do Senhor, precisa apontar a majestade do Senhor. Deixa-me dizer uma coisa inicialmente aqui, irmãos. É interessante que embora o apóstolo Pedro invista aqui 6 versículos, e as irmãs já perceberam isso, sobre a responsabilidade da esposa, e apenas um versículo sobre o papel do marido, irmãos. Eu quero dizer para vocês que isso não significa desequilíbrio, isso não significa machismo, e pelo contrário, eu quero lhe dizer aqui, inicialmente, isso simplesmente demonstra uma preocupação e um cuidado todo especial do apóstolo Pedro, pelas razões culturais, meus irmãos e minhas irmãs. Há quem possa pensar, quem sabe Pedro foi desequilibrado aqui, 6 versículos para as irmãs, o que é que ele está pensando da vida dele? E um versículo para os irmãos, não, irmãos. Pedro estava escrevendo a igreja no primeiro século. E no primeiro século, irmãos, vivia-se dentro de uma construção social chamada de patriarcado. O que era o patriarcado? O patriarcado é o domínio social ou uma estrutura social de poder centralizada no homem, na figura masculina. A ideia aqui é baseada naquele conceito da figura do pai. E a relação aqui é muito bem posta, muito bem clara aqui nesse contexto. Nas instâncias privadas e sociais, a figura aqui é patriarcal. Interessante, eu estava lendo um comentarista, e ele escreveu o seguinte, note bem, para que você possa entender em que pano de fundo Pedro escreve esses versículos do capítulo 3. O autor dizia o seguinte, na cultura greco-romana do primeiro século, as mulheres recebiam pouco ou nenhum respeito. Enquanto elas viviam na casa dos seus pais, elas estavam sujeitas ao direito romano do poder do pai, que concedia aos pais a autoridade máxima na vida e na morte sobre os filhos. A autoridade era do pai. Consequentemente, quando esta mulher casava, os maridos tinham um tipo similar de autoridade legal sobre suas esposas. Ou seja, a sociedade considerava as mulheres como meros servos que deveriam ficar em casa e obedecer a seus maridos. Notem bem, Pedro está escrevendo uma epístola dentro desse contexto. Eu não posso olhar para esse texto longe, eu não posso deixar de usar as lentes contextuais. Eu preciso entender o porquê que Pedro investe 6 versículos para, com muito amor e muito zelo e muito cuidado,
tratar as mulheres aqui do primeiro século. Pensem comigo, dentro dessa estrutura greco-romana, em que o homem, a figura patriarcal, masculina, sobrepujava a figura feminina. E pensa comigo, uma mulher que se convertesse, meus irmãos, ao Evangelho, que obedecesse a Cristo, pensa comigo, isso poderia acarretar em grande perseguição por parte do seu marido não salvo. Imagina comigo, o texto vai tratar sobre isso no verso 1. Você imagina uma cultura que coloca sobre o homem esta autoridade e a mulher agora segue a Cristo. Você imagina comigo os desafios para os leitores aqui da época, o comportamento dessas mulheres submissas e os seus maridos. E Pedro investe aqui 6 versículos e note bem, irmãos e irmãs, é que Pedro não apenas desafia as irmãs, mas Pedro trata, é fato, sobre o comportamento submisso das irmãs, das esposas, mas Pedro também trata sobre o comportamento atencioso do marido dentro desse contexto. Imagina comigo, meu irmão, os desafios que Pedro encontrou. É claro que nós podemos correlacionar esse texto, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas 3:28, não pode haver mais judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Em Cristo essas diferenças são quebradas, mas preste atenção, Pedro vai tratar, mesmo entendendo que em Cristo essas diferenças, elas são quebradas, Pedro vai tratar sobre algo muito sério aqui, meus irmãos, vai tratar sobre submissão, vai tratar sobre o comportamento da esposa que está inserido dentro de uma realidade cultural muito diferente da nossa hoje, do século 21, mas ele trata sobre a questão do comportamento daquela que já foi alcançada pelo Espírito de Deus. Irmãos, falar sobre submissão, para nós que estamos agora no século 21, eu penso que é guardadas as devidas proporções, é um tanto quanto desafiador para a gente hoje falar sobre submissão, irmãos. Pedro encontrou os seus desafios, e como pastor do século 21, eu encontro os desafios de tratar esse assunto nesta manhã com os irmãos e com as irmãs. Falar sobre submissão, algumas pessoas imaginam e usam a ideia de submissão, aquela perspectiva de sujeição, de subordinação. Principalmente as pessoas envolvidas nesses movimentos ativistas da atualidade, irmãos. Por exemplo, o feminismo, que levam esta ideia de submissão para o aspecto de sujeição, de subordinação. Vocês sabiam, irmãos, que quando nós pensamos sobre submissão, há vários significados nesse substantivo feminino. Por exemplo, eu posso partir da premissa, a ideia aqui de disposição para obedecer. Percebam que nós podemos olhar usando as lentes que nós queremos olhar. Eu te convido a olhar a ideia de submissão na perspectiva espiritual, irmãos, bíblica. Aquilo que a Bíblia nos orienta acerca da submissão. Esta palavra, queridos, submissão gera em alguns corações angústia. Repito, principalmente aquelas pessoas mergulhadas nesses movimentos ativistas. O feminismo, por exemplo. Irmãos, eu não quero aqui levantar bandeira para um ismo da vida. Todos os ismos e todos os extremos, feminismo como machismo, destrói o corpo de Cristo, destrói a igreja, acaba com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã, alicerçado na palavra, meus irmãos, é que esses ismos, eles mudam, ou seja, o mundo muda, o contexto social muda. Eu escutei um pastor dizendo uma coisa interessante: a padronagem social muda, mas a palavra de Deus não muda, a palavra é a mesma, a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Deixa-me dizer outra coisa, irmãos, percebam que submissão não é inferioridade, não é inferioridade, a ideia bíblica não é essa, meus irmãos.
não é de trazer um gênero inferior que o outro, nada disso. E eu estava ouvindo uma explicação sobre esta ideia de inferioridade, irmãos, que me chamou muito a atenção. Nós temos uma explicação teológica para isso. Por que eu não posso defender que a mulher que é submissa é inferior, o gênero feminino é inferior ao gênero masculino? Porque se a gente defende isso, nós estamos entrando numa crise teológica pesada aqui, irmãos. Por exemplo, 1 Coríntios 11:3, o que é que nos diz? Quero, entretanto, que saibais que se Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Pensa comigo, irmãos. Se você entender que ser cabeça é ser superior, você criaria um problema teológico muito grave. Porque Deus, diz Paulo, é o cabeça de Cristo. Aí eu tenho uma pergunta teológica para você. Se Cristo é inferior ao Deus Pai, Ele é uma divindade, Cristo é uma divindade inferior ao Deus Pai? A resposta é não. Cristo e Deus Pai, eles são da mesma essência, da mesma substância, eles são coiguais, eles são coeternos. Ou seja, a questão de ser submisso é uma questão de funcionalidade e não de superioridade. Guarda isso no teu coração, minha irmã e meu irmão. A questão de submissão é questão de funcionalidade, irmãos, e não de superioridade. Então digo para você que submissão não é a defesa da inferioridade do gênero. Submissão também não é subserviência, não é uma submissão cega, não é uma submissão descomprometida com os valores que o próprio Deus estabeleceu, nada disso, irmãos, é com os valores. Submissão também não é a submissão de gênero. Olha para o texto não orienta para que a mulher seja submissa. O texto orienta para que a mulher seja submissa ao seu próprio marido, não ao gênero masculino, não aos homens. Não é de gênero aqui, irmãos, é uma relação marido e mulher. Quando eu encontro mulheres assim ativistas, feministas, não aceito ser submissa ao gênero masculino. A ideia não é essa aqui do texto. O texto vai tratar sobre a submissão ao próprio marido. E não entender essa verdade aqui bíblica leva-nos aos desvios que eu já falei. Quais são os desvios? Machismo e feminismo. Deixa eu dizer uma coisa com muita paz no meu coração, irmãos. Esses movimentos, quando engravidados pela mente humana, eles promovem uma destruição no seio da igreja. Eu preciso entender a Bíblia pelas lentes do Espírito. Eu preciso compreender o que é que Pedro quer nos ensinar aqui nesta manhã. Olhemos para o texto com muita dedicação, versos 1 e 2. Trazendo essa introdução para lhes dizer o que de fato significa submissão aqui, irmãos. Eu te convido a olhar comigo os versos 1 e 2. Quando Pedro começa a sua ministração a esta igreja dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele, olha para o texto, irmão, irmã, se ele ainda não obedece à palavra, Pedro está tratando sobre o que? O que eu falei aqui no contexto. Uma irmã que está dentro de uma cultura patriarcal, que se converte e tem o seu marido ímpio em casa. Imagina a pressão, irmãos, irmãs. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Irmãos, vejam bem que coisa interessante. É que Pedro, dentro desse contexto desafiador, Pedro, que está aqui dentro desse arcabouço histórico aqui, cultural, de que toda atitude da antiga civilização com relação à mulher era que esta não devia atrever-se a tomar decisões por si mesma. Agora veja a crise. É que a graça de Deus, ela é irresistível, e ela alcança, e ela é irresistível, e não há quem possa dizer: eu não quero. E essas mulheres estavam sendo alcançadas pela graça do Senhor.
Veja que problema aqui sério. É que essas mulheres agora estariam voltando para casa, convivendo com seus maridos. Olha que problemão sério aqui para essas mulheres convertidas ao cristianismo. Enquanto seus maridos, eles permaneciam fiéis aos antigos deuses. Imagina comigo, eu penso que é impossível aqui imaginar como seria a vida de uma mulher depois que o Espírito entra no coração delas, os questionamentos, os levantamentos, as perguntas nos bastidores: o que será da minha vida? O que é que eu posso fazer? Meu marido não segue a Cristo. Pedro traz um conselho a essas mulheres. Irmão, olha aqui para mim. Eu quero primeiramente dirigir às irmãs. Olha aqui para mim, querida. Pedro é extremamente iluminado pelo Senhor para trazer esses conselhos aqui. Repito, Pedro tem o desafio de aconselhar, de orientar. E sabe o que Pedro vai dizer a essas mulheres convertidas? Qual é o conselho, quais são os conselhos que Pedro traz a essas irmãs, olhando para esses versículos 1 e 2. Primeiro, sejam submissas. Primeira ideia que Pedro quer tratar aqui, irmãos: lembrem-se que submissão não é na perspectiva e não implica em inferioridade moral, intelectual, espiritual, no contexto de família, no trabalho, na sociedade, nada disso. Mas é questão de funcionalidade. Deus, aquele que projetou todas as coisas, e eu penso, irmãos, para o bem-estar da humanidade, estabeleceu funções bem claras no que diz respeito a esta relação familiar. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Eu posso correlacionar, por exemplo, a 1 Coríntios 10, 31. Nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Pedro começa tratando, dizendo para as mulheres, olha para o verso 1, parte A: sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Percebam, irmãos, ele começa dizendo igualmente. Qual é a realidade que ele tratou ao terminar o verso 2? Aquilo que ele trata sobre a relação de submissão à autoridade social, o império, no contexto de Pedro. Ele trata sobre a relação de trabalho, escravos e senhores. Ele vai dizer igualmente, esse comportamento também precisa controlar e dominar a relação conjugal, a relação familiar. E Pedro olha para aquelas mulheres e diz àquelas mulheres: olha, vocês não devem levantar aqui um movimento contrário àquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus nas funções estabelecidas entre marido e esposa. Sejam submissas. Esse é o projeto de Deus. Esta é a função estabelecida por Deus. Claro, queridos, não na perspectiva de inferioridade moral, intelectual, espiritual, nada disso, irmãos. É entendendo que esta função, que é nobre, que é abençoada, que é transformadora, ela gerará no seio da família louvores a Deus, irmãos. Lembrem-se do que o Senhor Jesus nos disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhar a luz diante dos homens implica que esta luz deve começar em casa, nas nossas relações estabelecidas. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 16. Pedro vai dizer a essas mulheres: sejam submissas. Mas ele caminha mais, irmãos. Não é uma submissão revoltada. Irmã, o trabalho que nós realizamos é para Deus todo trabalho, e não deve ser um peso, não deve ser uma submissão de revolta, é o jeito. Mas olha o que diz a palavra. Pedro vai dizer: sejam exemplos. Olha para a parte B do verso 1. A vosso próprio marido, e diz o texto: e se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Percebam, irmãos, Pedro aqui insiste com elas, para que elas sejam boas esposas. Pedro insiste com essas irmãs para que, pela silenciosa pregação da beleza da alma, o marido seja conquistado para Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. Que coisa impressionante. É na beleza
interior do coração de uma esposa cheia do Espírito Santo, que as barreiras, olha aqui para mim, do preconceito, da hostilidade, serão derrubadas. É pelo testemunho ilibado, é pela mulher piedosa, é pela mulher que dobra o joelho, mesmo diante de um marido ímpio, que a palavra será pregada. Lembram da palavra em que o Evangelho está sendo lido através das nossas vidas, irmãos? Sejam exemplos. Olha o que Pedro vai dizer, verso 2: sejam puras. Ele usa o termo aqui honesto, ao observar o vosso honesto comportamento. Sejam puras, minhas irmãs. O termo aqui honesto no grego pode ser traduzida como pura. É a mesma palavra aqui usada. Sejam puras. Ou seja, isso significa que uma mulher que deseja ganhar seu marido para Cristo deve viver em obediência a Deus. Ela é alguém moralmente pura. O seu comportamento é puro, o seu comportamento honra o nome do Senhor Deus. O nosso comportamento é diferente do mundo. Lá fora, para quem não conhece a Deus, quando alguém tem um marido que não merece honra, qual é o conselho lá fora? Ele não te merece. Você precisa fazer alguma coisa. O conselho bíblico é o seguinte: dobre o seu joelho, ore e creia, e lembre-se daquilo que aqueles homens disseram a Abraão e Sara, quando lá em Gênesis capítulo 18, Abraão estava na porta da sua tenda, e aqueles homens se aproximaram, e Abraão alimenta aqueles homens, e Sara, escondida na tenda, ela começa a sorrir da promessa, quando aqueles homens disseram: daqui a 1 ano eu voltarei, e tua esposa terá um filho. E Sara pensou e disse assim: como? Eu não tenho mais o costume de marido e mulher, nós somos velhos, acaso eu posso ter mais filhos? E aqueles homens falam assim: olha, por que tua esposa está sorrindo? Acaso a coisa demasiadamente impossível para Deus? Eu quero dizer para você, minha irmã, não há nada impossível para Deus. Nós precisamos crer que Deus é um Deus que responde de maneira surpreendente às nossas petições. Pedro diz: sejam puras, sejam tementes a Deus. Finalzinho do verso 2 ele afirma isso, no temor. A ideia do temor aqui é a mesma ideia aplicada, irmãos, no contexto do capítulo 2. Eu não estou obedecendo ao meu patrão por medo do patrão, não, por temor a Deus, por reverência ao Senhor Deus. Primeiramente, Pedro começa dizendo o seguinte: esse é o comportamento da esposa. Mas ele traz aqui um argumento, irmãos, que eu achei muito interessante, a partir do verso 3, olha comigo. Ele diz o seguinte: não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Interessante que no contexto aqui, primeiro século, a cultura greco-romana, a vaidade também era algo muito destacado na época. E se você estudar aqui aquele contexto, você perceber, e algumas pessoas imaginam a vaidade com os cabelos, com a roupa, é uma coisa do nosso século, da nossa cultura. Não, irmãos. A cultura de Pedro, eles estavam também inseridos dentro dessa cultura, em que havia um investimento extremamente interessante, no contexto feminino, a vaidade, o excesso, o interesse em realçar a aparência pessoal, realidade que nós temos ainda hoje. E Pedro começa aqui a mostrar àquelas mulheres que o deleite do coração da mulher devia ser muito mais profundo com a beleza da alma, da mente, do coração. Os antigos moralistas da época já combatiam a vaidade exterior, naquela época aqui, primeiro século, irmãos. Os moralistas da época já combatiam a vaidade exterior. E Pedro, de maneira muito interessante aqui, ele destaca que nós precisamos investir muito mais na nossa beleza da alma, da mente, do coração. E ele aplica isso quando nós olhamos o verso 4. Olha comigo: seja porém. Olha a conjunção adversativa aqui usada por Pedro. Seja porém, irmãos.
irmãs. O homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Impressionante, meus irmãos, o contraste usado aqui por Pedro. As atitudes internas do coração com os adornos externos do corpo. Aqui um contraste, é muito mais importante o adorno da alma, do coração. Irmão, olha aqui para mim, é muito mais importante você investir tempo em oração. Aqui eu não estou fazendo apologia ao desprezo do corpo, não, de maneira alguma, irmãos. Eu falo isso como marido, é tão bom ter a esposa caprichada, arrumada, uma bênção. Mas o que Pedro está tratando aqui, irmãos, é que muitas vezes, muitas mulheres estavam preocupadas com o adorno externo, irmãos. Pedro aí contrasta o corpo com o coração, o externo com o interno, o superficial com o que é virtuoso, a alma. Ou seja, o que Pedro quer nos dizer aqui, que culturalmente as mulheres investiam tanto tempo no adorno externo, em detrimento ao investimento da dedicação da alma. O contrário, essa palavra é muito atual para as nossas vidas hoje. Você que me escuta, minha querida irmã, você que me escuta, meu querido irmão, nós precisamos investir muito mais tempo com a alma, com o coração, com a oração, com a leitura da palavra. Esse contexto de pandemia tem revelado esta realidade para a gente. Eu dizia isso alguns domingos atrás, irmãos. Vivemos num contexto também muito vaidoso, da autoafirmação. O mundo hedonista, as academias abarrotadas, nada contra. Mas percebem como muitas vezes nós investimos muito mais tempo com aquilo que é superficial, com adorno externo, do que aquilo que está no coração e na alma e na mente. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É interessante, meus irmãos, porque o verso 4, ele vai dizer o seguinte: o trajo de um espírito manso e tranquilo é de grande valor para quem, irmãos? Para Deus. Manso aqui significa terno, humilde e tranquilo. Sejam humildes. Pedro está dizendo àquelas irmãs: sejam humildes, sejam tranquilas. Isso agrada a Deus. Mas pastor, quem está por mim, na minha tranquilidade, no interior, no recôndito do meu lar? Quem está por mim, querido e querida? Deus é o justo juiz, Ele está atento a todas as coisas. Aqui, irmãos, olha, eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou fazendo apologia a uma mulher que é agredida pelo marido. Não, pelo contrário. Eu não estou fazendo apologia aqui, por exemplo, a uma ideia de subserviência. Pelo contrário, eu tenho uma palavra de Deus. Se Ele faz isso, procure os meios legais. Nós temos hoje caminhos para isso. Nós temos caminhos que mostram que esse não é o princípio. Você vai entender isso lá no verso 7. Igualmente, maridos. A ideia aqui é que numa relação sadia, sejam sábias, sejam tranquilas, sejam ternas, sejam espirituais, irmãs. Nós precisamos investir tempo naquilo que é virtuoso, naquilo que honra o nome do Senhor Deus. E olha, ele vai citar exemplos bíblicos aqui, fechando aqui a compreensão de Pedro para as mulheres. Olha para o texto, ele fecha com exemplo bíblico, versículos 5 e 6. Olha comigo aqui, querida. Pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres. Eu acho muito interessante as expressões usadas. Foi assim também que ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em quem, irmãos? Em Deus. Olha o texto: estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, cultural, tá certo, meus irmãos, minhas irmãs, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Percebam, irmãos, é que a impressão que se tem ao ler esse texto é que algumas irmãs procuraram a liderança da igreja. Olha, está difícil. Agora sou uma convertida, meu marido é um ímpio. O que faço? Ele me perturba em relação à minha fé. Primeiro,
Pedro vai tratar, olha, seja sábia, seja submissa, entenda a autoridade que seu marido tem sobre você, ganhe no silêncio, na sabedoria, no testemunho, no trabalho, no exercício feito com amor. E Pedro agora aponta para essas mulheres exemplos bíblicos, em vista de tudo isso. Pedro aqui advoga, meus irmãos, pelos adornos que tomaram conta das santas mulheres de Deus no passado. Inclusive, ele cita aqui um exemplo de Sara, mostrando a essas irmãs aqui da sua época, que a característica da ética cristã é que nós podemos entender que essa característica ela é estabelecida pela reciprocidade, uma relação sincera, maravilhosa, ética e recíproca. Ou seja, o marido recebeu de Deus funções claras, as mulheres receberam de Deus funções claras. E Pedro vai dizer, olha, Sara se comportou assim, Sara entendeu muito bem as suas responsabilidades, a sua funcionalidade, o seu comportamento como esposa. Deus está dizendo ao teu coração nesta manhã, querida, seja sábia, perceba as suas obrigações como esposas, maridos. O último versículo nós iremos tratar já, queridos. Percebam suas obrigações. A relação é muito bem estabelecida aqui, e glória a Deus por isso. Ele cita Sara aqui, irmãos, e que chamava Abraão de Senhor, repito, de forma cultural da época. E o profeta Isaías também vai falar de Sara, chamando-a de mãe do fiel povo de Deus. Você pode ler depois em casa, Isaías capítulo 51, versículo 2, como a mãe fiel do povo de Deus, um exemplo a ser seguido. É como se Pedro estivesse dizendo àquelas irmãs, é como se Pedro pudesse estar dizendo a gente nesta manhã, como está dizendo através dessa ministração, as nossas irmãs queridas, observem o comportamento das santas mulheres de Deus. Observem, são mulheres de oração, são mulheres que investem tempo no adorno da alma. Aí Pedro fecha o argumento e o ensino para as mulheres, é quando ele, para fechar aqui, queridos, começa a olhar para os maridos. Irmãos, a complexidade era a mesma na época. Esse contexto patriarcal, Pedro começa dizendo o seguinte: maridos, olha a expressão, vós igualmente. Percebam, irmãos, nós não temos aqui uma mensagem machista, jamais. Nós temos uma mensagem, pelo contrário, igualitária. A ideia daqui não é de superioridade, mas de funcionalidade. E Pedro, com muito amor, eu vejo na perspectiva do amor, do cuidado, ele olha aqui para os maridos e fala: maridos, vós igualmente. Aqui nós não temos, apesar da brevidade de um versículo só tratando os maridos, nós não temos aqui pesos diferentes. Nós temos em essência a mesma postura ética cristã, porque Pedro começa dizendo: vós maridos igualmente. Você sabe o que quer dizer isso nesse contexto aqui, irmãos? Que desafio! Igualmente, maridos, igualmente. Olha o que Pedro irá dizer a esta igreja: vivei a vida comum do lar. Veja que coisa maravilhosa, veja que reciprocidade clara aqui. Vivei a vida comum do lar com discernimento. A primeira coisa que Pedro vai dizer aqui, irmãos, e o casamento é baseado aqui em obrigações e deveres recíprocos. Eu vou repetir isso para o teu coração, marido: deveres e obrigações recíprocos. Não há diferença de gênero aqui, não, irmãos. Há uma diferença de funcionalidade. Nós temos obrigações enquanto maridos. E olha o que Pedro vai dizer, olha o peso sobre os nossos ombros, irmãos. Vivam a vida comum do lar com discernimento. Vós, maridos, igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. A figura aqui, a palavra, melhor dizendo, igualmente, se refere aqui ao dever de submissão. Compreenda, marido, em nome de Jesus. Desta vez é um marido crente que se submete ao serviço da sua esposa, a uma relação de compromissos. Embora, meus irmãos, não deva se submeter à sua esposa como líder,
Mas o marido deve submeter-se ao dever amoroso de ser sensível às necessidades das mulheres. Como é bom ser submissa ao marido que entende o que está escrito no verso 7. Sejam igualmente submissos nesta relação e na funcionalidade do marido, no cuidado, no zelo da mulher, com muito discernimento espiritual. Marido, tenha discernimento do Espírito para cuidar da sua esposa, cuide dela. Quando eu comecei o meu ministério, eu ouvi muito isso. Quando os mais experientes me disseram: olha, você vai ser pastor, seu primeiro rebanho é a sua esposa, seu primeiro rebanho é a sua família. Eu quero lhe dizer nesta manhã, querido, querida, nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Que adianta ganhar o mundo inteiro e não viver a vida comum do lar com o discernimento espiritual? Mas Pedro diz mais: o esposo deve considerar a sua esposa. Gente, isso é muito sério. Olha para o verso 7, parte B: e tendo consideração para com a vossa mulher. Irmãos, dizer isso no primeiro século era um desafio. Irmãos, tenha consideração. Ou seja, Pedro está dizendo que o marido deve constantemente nutrir e amar a sua esposa num vínculo da intimidade. O marido deve prover suas necessidades. Olha para mim, querido, física, mental, emocional. É o marido como sacerdote do lar. Eu falo também para os jovens que irão casar, irmãos, nessa sociedade maluca, louca, totalmente desconstruída. Pedro está dizendo para você, queridão, que quer casar, cuide da sua esposa, considere sua esposa, honre a sua esposa. A base aqui é o que Paulo falou, meus irmãos, por exemplo, lá em Efésios: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Isso é consideração, irmãos, isso é zelo, isso é cuidado. Por que Jesus fez isso? Paulo vai explicar: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, da palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Querido, você tem que cuidar da sua esposa, cuida dela, honre sua esposa. Eu vou ser muito prático aí, querido. Nesse processo de quarentena, quem sabe a tua esposa constantemente nas lutas diárias, que prepara aquela comida gostosa, e você não diz: minha filha, muito obrigado. Honre ela, honre sua esposa nos detalhes. Isso honra ao Senhor. Pesa sobre nós essas considerações. Eu não canso de dizer, meus irmãos, se eu estou aqui em pé hoje pregando, ministrando o teu coração, é porque a minha esposa está me ladeando, está me abençoando, está orando por mim, é bênção na minha vida, é suporte do meu ministério. Nós estamos diante das lentes, nós estamos pregando dominicalmente, eu estou aqui pregando, ministrando como tantos outros pastores, mas as esposas, elas de fato estão sustentando as nossas vidas em oração, em cuidado, em zelo, em carinho, e eu quero honrar a minha esposa nesta manhã, dizendo: bendito seja o nome do Senhor pela vida da minha esposa. Glória a Deus por ela. O que eu seria sem ela? Eu estava dizendo aos meninos aqui, seminaristas, e conversando, eu estava no Recife, no período de retiro espiritual, pregando lá para a igreja, para a quarta igreja de Garanhuns, e conversando com o seminarista Bira, que foi lá, e o seminarista da quarta igreja de Garanhuns, que também estuda com o Bira, com o Bruno. E nós conversávamos sobre isso. Eu dizia para eles: olha, quando vocês formarem e assumirem a igreja, vocês vão perceber que a primeira crítica em relação aos seus sermões, e nunca vai terminar, começa com aquela pessoa que mais lhe conhece, a sua esposa. E eu disse: pastor, já acontece. Que bom. Você entra num carro e diz: olha, não gostei disso, isso, aquilo. O melhor professor de homilética é a esposa. E o que seríamos sem elas? Eu louvo a Deus pela minha esposa. Eu louvo a Deus, não canso de dizer isso. Quando eu tenho oportunidade, irmãos, eu honro o nome dela. Eu digo: louvado seja o nome do Senhor. Porque a sequência revela isso para a gente, irmãos. Estamos caminhando para o final, tá certo, queridos? Verso 7, parte C do texto. Além de considerar a esposa, sabe o que Pedro vai dizer aqui? Naquele contexto, irmãos, primeiro século, cultura patriarcal. Sabe o que Pedro vai dizer aqui? Que o esposo deve ser cavalheiro com sua esposa. Olha para o verso, a parte C. Olha o que o texto vai dizer: como
parte mais frágil, tratai com dignidade. O marido tem que ser cavalheiro. Pedro reconhece que a mulher é um gênero mais frágil. E aqui, irmãos, irmãs, eu quero deixar bem claro, a ideia de Pedro não é de inferioridade do gênero, não. É de zelo, é de cuidado. Quando Pedro diz assim, olha, frágil, Pedro não quer dizer que as mulheres são inferiores aos homens. Por quê? Porque o que pesa sobre nós espiritualmente é o que Paulo disse em Gálatas 3:28. Não temos mais judeus, nem gregos, nem homens, nem mulheres, estamos alinhados e sedimentados e fundamentados hoje dentro do mesmo Senhor, fundamentados dentro da mesma palavra, que não faz distinção, mas que nos aponta quais são as nossas funções. Quando Pedro diz assim, elas são mais frágeis, o que Pedro quer dizer aqui é que as mulheres possuem de fato menos força física que os homens. É claro que tem mulheres que pegam lá um peso e tem força, mas via de regra as mulheres são mais frágeis fisicamente. E com isso em mente, os maridos cristãos são os provedores, os protetores de suas esposas. Irmãos, estamos olhando para o contexto do primeiro século, é claro. A relação de trabalho hoje, muitas coisas mudaram, irmãos. Muitas coisas mudaram. Mas Pedro está tratando, olha, seja cavalheiro. E Pedro vai terminar aqui dizendo o seguinte, olha, sejam companheiros de suas esposas. Olha para o verso 7, a parte D do texto, finalzinho. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Nós temos muitos questionamentos sobre essa expressão, irmãos, herdeiros da mesma graça de vida. Há quem defenda teologicamente que Pedro está tratando da herança de salvação. Há uma corrente que defende aqui que Pedro está tratando aqui sobre herança, herdeiros da mesma herança de salvação. Há uma corrente que interpreta esse texto aqui na seguinte perspectiva, é que a ideia herdeiros da mesma graça de vida, aqui se refere ao casamento, à vida, à dádiva do casamento e da vida. Eu pessoalmente defendo esta ideia, que Pedro está tratando aqui sobre a relação de casamento, a dádiva da vida conjugal, a dádiva, o presente, o favor que Deus, o favor que nós não merecíamos, que é a vida conjugal. Nós somos juntamente herdeiros desta mesma graça, desta mesma bênção. O casamento, irmãos, é uma providência divina dada ao homem, independentemente da sua atitude para com o doador. Casamento é bênção, irmãos. Nasceu no coração de Deus. Eis a razão pela qual Pedro diz, olha, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, que é a vida familiar. Que bênção a vida familiar. Mas eu concluo, irmãos, dizendo que Pedro não termina o verso 7 dizendo, todos viveram felizes para sempre. O louvado seja Deus. Sabe como Pedro termina essa sessão? Se vocês não observam isso, maridos, isso é muito sério. Esposas, igualmente. A ideia aqui é estão equiparados diante de Deus, igualmente. Olha o que Pedro irá nos dizer, para que não se interrompam as vossas orações. Vocês percebem como isso é muito sério? Vocês percebem como esta palavra deve trazer ao nosso coração arrependimento, pedido de perdão? Nós podemos perceber o quanto que essa palavra é desafiadora ao nosso coração. Pedro termina aqui chamando a atenção para algo que muitas vezes nós esquecemos. Há sempre uma correlação entre o nosso relacionamento com o marido, a nossa esposa, o nosso relacionamento esposa e marido, o relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com Deus. Se você não estabelece uma relação saudável, abençoado, você está colocando obstáculos em sua vida de oração, irmãos. Então, em nome de Jesus, marido, aprenda a honrar sua esposa. Honre sua esposa. Quem sabe você está dizendo, Deus não tem escutado as minhas orações. Olha o que diz a palavra, para que não se interrompam as vossas orações. Muitas vezes nós mesmos colocamos obstáculos.
Porque nós não conseguimos amar aquilo que nós observamos. Como digo que amo a Deus que não vejo, se eu não consigo amar aquele que vejo todos os dias, como na relação conjugal? Em nome de Jesus, esposo, honre sua esposa, para que as suas orações, as minhas orações não sejam interrompidas. É verdade, irmãos, infelizmente tem muitos casais que não oram juntos. Por quê, querido? Olha aqui para mim, eu quero terminar dizendo isso para o teu coração. Por quê? O que falta? Eu já conversei com casais, nós não conseguimos orar juntos. Eu quero lhe dizer nesta manhã, você que é casado, a você que irá casar, e que precisa aprender, em nome de Jesus, estabeleça, em nome do Senhor, hábitos espirituais em sua casa. Ora com sua esposa. Esposa, ora com seu marido. Filhos, estejam atentos ao comportamento espiritual dos seus pais. Eu quero lhe dizer isso nesta manhã, em nome de Jesus, para que as nossas orações não sejam interrompidas diante do Senhor. Que Deus aplique essa palavra, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa trazer sobre nós esta palavra, que ela possa reverberar hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, até a consumação desse século, para a glória, para o louvor, para a honra do Senhor Deus.